Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse em cada coração aqui nesta noite. Amém? É um privilégio, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos e poder ter a alegria de compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor nessa noite muito especial para essa igreja, quando ela comemora 114 anos. Isso realmente é um privilégio. Isso significa que o Evangelho de Jesus Cristo está presente nesta cidade de alguma forma já há 114 anos, sendo proclamado por palavras e obras de uma forma ou de outra aqui neste lugar. Que alegria poder estar aqui nesta noite e compartilhar com os irmãos. Já tive a alegria de estar com parte da liderança no sábado, bem como hoje de manhã, aonde nós tivemos um bom tempo falando exatamente sobre isso, sobre a igreja. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E com a graça de Deus e a iluminação do Espírito Santo, vamos tentar olhar para esse texto e tirar algumas lições para a igreja. A palavra foi escrita à igreja. Efésios, capítulo 4. Ouça a palavra do Senhor. Paulo assim escreve: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Dele
todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Curve a sua cabeça mais uma vez, eleva os seus pensamentos ao Senhor e diga aí do fundo do seu coração ao Pai, dizendo: Senhor, eu tenho sede de Ti, eu tenho fome do Senhor, meu desejo é ser alimentado pela Tua palavra. Fala ao meu coração nesta noite. Eu estou pronto, Senhor, a obedecer o que a Tua palavra me diz. Querido e doce Espírito Santo, sopra neste lugar. Prepara as mentes e os corações. Transforme as nossas vidas para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus é um Deus de amor. Mesmo que o ser humano tenha pecado, se afastado dele, tem se envolvido em todo tipo de coisa que não agrada ao Senhor, e muitas vezes ofende o Senhor, mas a boa notícia é que Deus nunca desistiu de nós, e Deus não desiste de nós. De Gênesis a Apocalipse, nós percebemos um Deus que corriqueiramente se manifesta ao ser humano demonstrando o seu amor. Ele vem, começa algo, o ser humano se afasta, volta novamente, ele vem, demonstra o seu amor e assim por diante. Até chegar na expressão máxima do seu amor, que foi quando ele enviou o seu Filho. Quando Deus, Jesus Cristo, encarnou-se, tornou-se gente, assumiu a forma humana, para sentir o que nós sentimos, para chorar conosco, porque Deus não desiste de nós. A única coisa que era necessário fazer, já que não tínhamos condições de resolver o nosso próprio pecado, já que não tínhamos condições de chegar até Deus, Deus chegou até nós e resolveu então pagar pela nossa própria culpa, pelo nosso próprio pecado. Ele deu o seu Filho para morrer de uma forma horrível. Ele foi escarnecido, cuspido, odiado, zombado, foi levado à cruz, morreu, mas a morte não pôde segurar. Ele ressuscitou. E para dar continuidade à obra que ele iniciou de demonstrar o amor de Deus ao ser humano e de mostrar que Deus não desiste de nós, ele então empoderou a igreja, derramando sobre a sua igreja do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor derramado sobre a igreja. Eu estava falando sábado para os irmãos que Deus não tem plano B. Hoje, após a morte de Jesus e após a descida do Espírito Santo, o único plano de Deus para levar e demonstrar o seu amor à humanidade, para dizer à humanidade que Deus a ama, é a igreja. Se a igreja falhar, Deus falhou. Parece até incrível, né?
Só que ela não vai falhar, porque Ele habita em nós, e através do seu Filho, a igreja vai fazer e cumprir esse papel. Porém, no período da história, nós temos visto como o diabo sempre lutou para impedir que o plano de Deus se cumpra. Já em Atos dos Apóstolos, nós vemos pelo menos 3 tentativas do inimigo para trazer confusão à igreja. A primeira dela no capítulo 5, tentando, através da mentira, na pessoa de Ananias e Safira, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, com discernimento, impediu que isso se alastrasse na igreja. Depois no capítulo 6, quando o diabo levou esse cruzado de direita e foi a nocaute, ele simplesmente chacoalhou a poeira e começou a trabalhar novamente. Já no capítulo 6, quando a igreja já estava crescendo e se espalhando para todos os lados, há confusão na igreja. Há uma crise, quando as viúvas de fala grega começou a questionar que não estava recebendo a Bolsa Família devido a elas. E aí então eles foram aos apóstolos e reclamaram. A tentativa era de instaurar e de colocar trabalhos para os apóstolos que não eram para eles se envolverem, ou seja, trazer o ativismo, envolvendo os apóstolos e mais trabalho, tiraria o tempo dele fazer aquilo que eles tinham que fazer. Segundo a Bíblia, uma das primeiras funções pastorais, ou a primeira função pastoral, é a oração. A primeira função pastoral é orar. Orar pelo rebanho. E a segunda função pastoral é ensinar. E os apóstolos, novamente cheios do Espírito Santo, com sensibilidade e discernimento, eles disseram: não, nós não vamos cair nessa. Vocês escolhem aí homens cheios do Espírito Santo, 7 deles, encarrega esse trabalho de distribuição de cestas básicas ou de Bolsa Família a eles. Nós não. Nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Novamente, parece que o diabo leva um outro cruzado e vai a nocaute. Mas ele não desiste, ele levanta e começa de novo. Dentre aqueles homens que foram eleitos para cuidar as mesas, para distribuir a cesta básica, a Bolsa Família, estava Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que além desse trabalho começou a pregar, exercer o seu dom. E aí então a outra investida do inimigo foi tentar destruir a igreja através da perseguição. Mas novamente, isso não ocorreu. Estevão foi morto, apedrejado. E o que aconteceu com a igreja foi que ela, em vez de ficar em Jerusalém, aonde ela estava localizada, ela agora se espalha por todos os lados, porque os crentes, com medo de perder a vida, fogem, correm. Só que eles estavam cheios do Espírito Santo e sabiam usar os seus dons, e sabia para que Deus tinha dado os seus dons a eles. Filipe chega a Samaria, e ao chegar em Samaria, ele começa a pregar e um avivamento acontece em Samaria. Muitos endemoniados eram libertos, diz que o demônio saía fugindo. Aleijados andavam, muitos milagres começaram a acontecer. E o evangelho foi se espalhando, e ao ler o Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele chega a Antioquia, a Síria, e por todos aqueles lugares. Mas a perseguição nunca deixou, ele continuou perseguindo a igreja. Mas a igreja se espalhou rapidamente pelo Império Romano. Até que no século IV, o diabo muda de estratégia.
E ele consegue dar um golpe fatal. Através de Constantino, que declarou agora como religião oficial do Império, proibiu a perseguição. Mas não foi só isso, parecia uma coisa muito boa. Os cristãos já não eram mais perseguidos, isso é ótimo. Quem gosta de ser perseguido? Ninguém. Porém, através desse ato, houve também a profissionalização do clero. Esse golpe foi de fato fatal. Com este golpe, consciente ou não, dividiu a igreja em dois grupos de cristãos, duas classes, uma classe chamada espiritual e outra temporal, ou seja, clero e laicato. Conforme esta visão, o sacerdócio universal, que era exercido por todos os cristãos, foi limitado a uma classe de homens especificamente ordenado para esta posição. Deram ao clero uma vestimenta especial, a vestimenta clérica, simbolizava o status elevado dos sacerdotes. Como resultado, o sacerdote tornou-se mais um status especial do que o ministério realmente exercitado. E pela ordenação, somente os sacerdotes ordenados podiam administrar os sacramentos. E como resultado, houve um controle clerical. Os crentes agora dependiam totalmente da administração dos sacerdotes ordenados para receber os meios de graça. Criou-se então um vasto abismo entre clero e laicato, que reduziu, por incrível que pareça, os leigos, os crentes, a uma cidadania de segunda classe do reino de Deus. Ou seja, havia a primeira classe de cidadãos do reino, chamada agora clero, e havia uma segunda classe de cidadania, chamado leigos ou cristãos. Queridos irmãos e irmãs, quero chamar a sua atenção para que nós pensemos nesta noite sobre esse ato, esse golpe, porque no século XVI, com a reforma, os reformadores estavam mais preocupados com a doutrina, com a teologia, e eles trabalharam duramente nisso, e graças a Deus por isso. Mas, em se tratando do sacerdócio universal de todos os crentes, apenas Lutero levantou a hipótese, a tese, de que agora o sacerdócio universal de todos os crentes teria que ser pensado ou repensado. Ele até tentou muito bem, traduziu a Bíblia na língua do povo, entregou agora a Bíblia para que o povo pudesse ler e compreender, não era mais necessário depender de alguém para interpretá-la. Só que o sacerdócio universal ficou apenas numa tese. Na prática isso nunca ocorreu, nunca aconteceu. Infelizmente, nunca houve uma reforma eclesiológica. E eu queria ler alguns, ou citar pelo menos alguns versículos para justificar isso, e daqui a pouco voltar para Efésios 4, para a gente olhar lá. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele, versículos 5 e 9, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro não faz distinção em classe. Ele está falando com a igreja. E ele diz: nós somos sacerdotes, fomos escolhidos por Deus para isso. Essa é a nossa função. Para entender melhor, o sacerdócio de todos os santos significa, como decorrência da doutrina da justificação pela fé, pela graça e pelo Cristo, que todos os que creem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador têm acesso a Deus Todo-Poderoso, têm acesso direto a Deus. Você pode ir a Deus, chegar diante dele por você mesmo. Jesus, o sumo sacerdote, abriu o caminho para nós ao apresentar a si mesmo como sacrifício para os nossos pecados, e ele está sentado à direita de Deus, e sabe fazendo o quê? Intercedendo por cada um de nós, para que cumpramos a nossa vocação, para que possamos agora, como instrumento de Deus, cumprir o nosso papel no reino de Deus, onde Deus nos colocou. Os reformadores, então, não devolveram plenamente as potências práticas do sacerdócio universal na área eclesiológica, especialmente com respeito em relação entre leigos e ministros. Na opinião de um teólogo chamado Kramer, nem o conceito novo da igreja, nem a reivindicação do laicato jamais se tornaram dominante do sacerdócio dos crentes. Na verdade, diz ele, nunca se tornou eficaz. O discurso é certo, mas na prática, preste atenção nisso, mas na prática, os reformadores simplesmente trocaram a batina sacerdotal pela toga acadêmica. E na prática, quando nós olhamos na igreja brasileira, parece que nós trocamos simplesmente a toga acadêmica pelo terno e gravata. Essa é a única mudança que houve. À luz do aumento contínuo da separação entre leigo e clero nas igrejas protestantes nos nossos dias, precisamos, queridos irmãos e irmãs, urgentemente pensar sobre isso. Precisamos voltar para a palavra de Deus e ter a coragem de lê-la como ela é e de pregá-la como ela é. Para tanto, precisamos então pensar em uma nova eclesiologia. A reformulação da visão bíblica da igreja tem que começar com uma perspectiva orgânica, como Paulo a chama de corpo vivo de Cristo. Em Efésios e em Romanos capítulo 12, Paulo usa essa metáfora: igreja, corpo vivo de Cristo. O fato de Deus ter nos chamado para proclamar as suas virtudes com as nossas vidas, fazer discípulos, é tão essencial à igreja como o corpo vivo de Cristo, como o ar que respiramos. Você quer saber a diferença que faz? Pare de respirar por alguns minutos. Se a igreja deixar de pensar em fazer discípulo, é como se ela estivesse parando de respirar. A natureza missionária da igreja significa que todos os cristãos, todos os sacerdotes, têm o solene dever
de fazer discípulos, assim como Jesus fez, assim como Jesus nos ensinou. Cada membro da igreja, por mais humilde que seja, do mais simples, do mais novo ao mais velho, deve cumprir a grande comissão, ao cumprir ao mesmo tempo o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo, você então fará discípulo. Porque fazer discípulo nada mais é do que demonstrar o amor de Deus, amando como Ele nos amou. Para isto, é importante, queridos, voltar a uma visão mais orgânica da igreja como corpo de Cristo, de acordo como Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao verso 8, 1 Coríntios, capítulo 12, como está a imagem paulina da igreja. Cada membro do corpo vivo de Cristo tem um dom. Não existe nenhum ser humano na terra que foi criado sem dons. Todos nós temos dons. Fomos criados por Deus desta maneira. E a pergunta que nós temos que fazer é: por que razão? Por que é que Deus distribuiu dons ao seu povo? O grande dilema hoje é que a maior parte da igreja usa os seus dons em benefício próprio. Há muita gente com dons extraordinários, com habilidades fantásticas, que estão ganhando muito dinheiro, mas não tem usado esses dons para a glória de Deus, na expansão do reino de Deus. Mas o propósito pelo qual o dom foi dado foi para que o amor de Deus fosse transmitido a toda a criação, para que o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, fosse pregada a todos. E é tão interessante que essa é uma expressão livre da graça de Deus, aonde Ele dá dons aos homens. E Paulo, claramente em Romanos 12, ele é interessante no versículo 6, na primeira parte, ele diz: temos diferentes dons, e de acordo com a graça que nos foi dada. Queria que você prestasse atenção agora, porque eu quero analisar algumas palavras para que isso fique claro. Mas em Efésios, capítulo 4, versículo 7 do texto em que lemos, ele diz: e cada um de nós, ou seja, em cada crente, cada um de nós aqui hoje, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Cada crente tem pelo menos um dos dons que aqui no versículo 7, e tanto nos outros textos que eu já falei, aparece com a palavra grega carismata, ou carismático, é das listas representativas aí de Romanos 12, Coríntios 12. Mas aqui há um paralelo interessante, queridos, que eu gostaria de examinar com vocês. Porque hoje, ao olhar para a igreja faz uma diferença entre dons e ministérios. Só que nesses textos não há diferença. Tanto a palavra carisma, graça, dom, como ministério, que é diaconia, eles são paralelos, de modo que não se pode separar dons, carismático ou carisma, e ministério. Ou seja,
você exerce o seu dom fazendo ministério. Ao fazer o ministério, você está usando seus dons. Eles estão intimamente ligados. Mas interessante, nesse texto, quando Paulo fala sobre isso, nós precisamos com urgência reconhecer a importância da visão de Paulo aqui no capítulo 4, versículos 7 a 16. E eu quero chamar a atenção sua por 3 aspectos textuais fundamentais aqui. O primeiro, como Paulo usa no versículo 7 deste texto, cada um de nós, a graça, carisma, foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Em outras palavras, cada membro da igreja, cada crente que fez a sua decisão por Jesus Cristo, de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo como perdão de seus pecados, recebeu de Deus, recebeu dons. Essa é a primeira coisa. E no versículo 8, se você está com a sua Bíblia aberta, Paulo apoia esta afirmação, e isso é tremendo, com uma citação modificada do Salmo 68, versículo 18, quando ele diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens e às mulheres também. Ou as mulheres não têm dons? Dons aos homens. Na sua interpretação desse versículo, Paulo afirma que Cristo ascendeu nas maiores alturas com uma finalidade: para encher toda a terra. Veja o que ele diz: ele ascendeu com a única finalidade de encher toda a terra. E analisando aqui na língua original, essa palavra com a preposição, ou seja, Deus deseja que o seu amor seja conhecido até os confins da terra. Deus deseja encher todo o universo com o seu amor. Deus deseja que todos conheçam o seu amor. Agora, como é que Cristo vai encher todas as coisas? Como é que Cristo ressuscitou, subiu ao céu, está à destra do Pai? Como é que agora o amor de Deus pode ser levado até os confins da terra? Muito fácil. Para isso ele deu dons a cada um do corpo de Cristo. Ao dar dons para cada um do corpo de Cristo, a finalidade era para que o amor dele, para que o evangelho dele, para que o amor fosse conhecido em todos os cantos da terra, em todos os lugares. Em segundo lugar, que este fim Cristo concedeu, aí agora no versículo 11 da sua Bíblia, ele diz: uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora aqui há uma coisa interessante. Olhe para mim, olhe para mim. A palavra aqui, que ele concedeu, ele deu, não é carisma, não é dom. Hoje, ao olhar para a igreja como ela está, parece que Deus empodera um grupo de homens e mulheres especiais, que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para que eles levem o amor de Deus, proclamem o amor de Deus até os confins da terra. E as demais, a segunda classe de cidadãos do reino dos céus, ficam sentadas ouvindo isso. Tudo que eles têm que fazer para corroborar ou para contribuir é vindo ao culto e contribuindo financeiramente.
Queridos, aqui a palavra não é esta. É interessante que aqui Deus não empoderou esses homens, não empoderou esses ministérios. Não, Deus pega esse ministério e dá à igreja. É diferente, Deus dá dons a eles também, mas o dons que Deus dá a eles é o mesmo dom que Deus deu a todos. Mas agora Deus pega essas pessoas, esses ministérios, e dá à igreja. Com que finalidade? Qual é a tarefa desses ministérios especiais no corpo de Cristo? Há um pastor que tem escrito e tem dito que uma igreja local, ela só cresce, desenvolve e cumpre o seu papel quando dentro dela a gente tem esses 5 ministérios em funcionamento: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que não necessariamente precisam ser ordenados. Essa é a verdade. Quem disse isso foi Rick Warren, da Saddleback Church, nos Estados Unidos. Queridos, qual é a finalidade então que Deus pega esses 5 ministérios e da igreja? É muito claro para mim, está aqui no texto, está ali. Se você quer ver o versículo, olhe agora para o versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos crentes, dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Preste atenção nessas 3 coisas. Primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos. E eu gosto muito da palavra equipar. Ela soa melhor aqui. Ou seja, esses indivíduos é dado à igreja com a finalidade de equipar, treinar, aperfeiçoar o corpo de Cristo. Para quê? Para que ele use os seus dons, desempenhe o seu serviço. Para que aí serviço, a palavra é diaconia, que é ministério. Em outras palavras, esses indivíduos é dado à igreja para que eles equipem a igreja, aperfeiçoem a igreja, para que a igreja faça o ministério. Desenvolva, use os seus dons. Para a edificação do corpo de Cristo. Se nós olharmos a igreja como um corpo, quando é que o corpo está de fato edificado? Um corpo, para ele estar edificado, as peças precisam estar, cada uma no seu devido lugar. Então na igreja, eu ouço muito isto por aí hoje: que cargo você ocupa na igreja? Queridos, me perdoa, a igreja de Jesus Cristo, como o corpo de Cristo, não há cargo para ninguém. Nas empresas sim há cargos, mas não na igreja. Na igreja há funções diferentes. Há cargos, normalmente há competição. No corpo, quando seus membros ocupam o seu devido lugar, não há disputa entre eles. Quando eu olho para minha mão, tem 5 dedos, são diferentes, cada um tem uma função. E quando eu olho para o meu dedo minguinho pequeno, eu fico pensando: para que esse camaradinha serve aqui? Mas você já notou que é o único que entra aqui? Você já imagina um corpo não edificado? Inventaram o sapato para os nossos pés, fica o dia todo preso dentro de um sapato, não é? E assim, gente meio acima do peso, igual eu, dia todo, falando por aí em cima dos pés. Meu pé nunca reclamou? Ele sente dor, sim. Muitas vezes eu chego no hotel à noite, está queimando, para mim depois dos 60. Mas a mão vai e faz um carinho nele, uma massagem. Isso é corpo, queridos. Então como é que nós podemos edificar o corpo? O papel do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, na verdade é treinar os crentes, levar os crentes a descobrir qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Onde é que você opera melhor no corpo de Cristo?
E aí descobre os seus próprios dons, os seus ministérios. E aí então você pode fazer o ministério. Isso para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o ministério, diaconia, pertence a todos os membros da igreja e exclui a distinção entre clero e laicato. O papel principal do pastor, dessas dita aí, é equipar os santos para a obra do ministério. Para que a igreja seja edificada, para que o ministério aconteça, para que o amor de Deus seja conhecido. A primeira responsabilidade dessa igreja é fazer o amor conhecido nessa cidade, mas não só, a partir daqui em outras cidades. Conforme esse modelo, ou seja, o ministério, diaconia, pertence a todos os crentes, não somente ao pastor, mas também a ele. Há muita gente, há muitos pastores falando em discipulado, mas não discipula. Não, lembra que o pastor também recebe dons, como os outros crentes. Conforme esse modelo, o pastor equipa os membros do corpo de Cristo a usar seus respectivos dons para a missão de evangelizar os não salvos neste mundo, para discipular e fazer discípulo de todas as nações e equipando outros e outros junto a eles, e também realiza a sua obra. Agora, queridos, o texto é muito interessante. Se você olhar para o texto, aí ele vai dizer como fim, a finalidade. Então, agora os crentes treinados, equipados, e eles preparados para esse ministério, e o propósito disso tudo. Bom, primeiro é para que eles sejam maduros na fé. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Lembrando que o crente pode ser qualquer membro do corpo, menos a cabeça. Tem muitos crentes querendo ser cabeça, né? Mas a cabeça é Jesus Cristo. É Ele que é a cabeça. Agora, qual o propósito disso? Versículo 14. É que não sejamos mais como crianças, como meninos, levados para todos os lados, para cá e para lá, pelas ondas de doutrinas, jogado de um lado para o outro, não é? Sendo conduzido ao erro. E ele diz, antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Agora, queridos, olhe para mim, olhe para mim. Eu tenho viajado para esse Brasil, não só para muitos outros lugares, por onde eu tenho passado, pastores têm me procurado, pedido ajuda, dizendo, Pezzini, minha igreja está decrescendo, igrejas morrendo, fechando, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. Eu disse, alguma coisa está errada com o corpo. Está errada com o corpo. Como é que pode estar errada com o corpo? É muito simples. Uma igreja pode estar reunida como esta e Jesus não está aqui. Era assim a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha gente, tinha líderes, tinha dinheiro, tinha tudo. Mas Jesus estava para fora. E ele batia a porta, pedindo para entrar. Não existe razão de uma igreja não crescer se ela de fato trabalhar esses princípios. Está aí no versículo 16. Porque se você trabalhar esse princípio, veja lá no versículo 16. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, quando todos descobriram o seu lugar, sua função no corpo de Cristo e usam os seus dons, cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Olha só, preste atenção, na medida em que cada parte, em que cada crente realiza a sua função. O crescimento de uma igreja, como ela foi no Atos dos Apóstolos, pode ser hoje, desde que voltemos aos princípios bíblicos.
Se você crê que isso que nós lemos é palavra de Deus? Você crê que é para o nosso ensino? Você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Essa é o desafio nesta noite para uma igreja que completa 114 anos. Descobrir o seu lugar no corpo de Cristo e funcionar. Este é. Qual é o seu dom e para que você tem usado? Qual a finalidade, o propósito pelo qual você tem usado os seus dons? Para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, para que o amor de Deus seja alcançado, seja conhecido em todos os lugares? Ou então você está dependendo de apenas um grupo de pastores que empoderaram eles aqui e deram um título para que eles façam isso? Não, irmãos, essa não é a mensagem do apóstolo Paulo. E eu queria ler novamente, queria que você repetisse comigo. Eu quero ler, porque as Bíblias são de diferentes versões, quero ver você pronunciando em voz alta. Repete após mim. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você crê que isso é palavra de Deus para você hoje? Eu quero fazer um desafio a você. Eu não poderia deixar de fazer esse desafio nesse ano tão importante dessa igreja. Eu não sei quanto tempo você está aqui nessa igreja, não sei como tem sido a sua vida, mas eu gostaria de fazer um desafio a você hoje. Se hoje você ouviu a palavra do Senhor, se você crê que é a palavra do Senhor, e hoje você gostaria de consagrar ao Senhor os seus dons e as suas habilidades aqui no altar do Senhor, eu queria que você levantasse o seu lugar, viesse aqui e eu quero orar por você. Se hoje você quer consagrar os seus dons, disponibilizá-lo ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho vivido esses anos todos, mas eu não tenho disponibilizado meus dons, eu quero ser usado. E o Senhor derramará sobre você do poder do Espírito Santo para que você cumpra a sua tarefa. Você quer fazer isso? Quer fazer isso? Se você quiser, saia do seu lugar. Fique de pé aqui que eu quero orar por você. Você crê que Deus deu dom a você? O que é que você está fazendo com esse dom? Tem sido para a glória dele? Feche os seus olhos. Coloque a mão em seu coração. Diga ao Senhor: eu sou grato, Senhor, porque tu me deste dons. Jesus Cristo, ao subir ao céu, Ele distribuiu os seus dons. E o Senhor me presenteou. E eu quero usá-lo para a tua glória. Assim como aquele grupo de irmãos, lá em Atos 2, foi cheio do teu Espírito para poder levar o amor de Deus até os confins da terra, eu quero também que o Senhor derrame sobre mim do teu Espírito. Encha o meu coração. E assim, Senhor, a minha vida falará por si só, por onde quer que eu vá. E o teu nome sempre será glorificado em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.